Você rói as suas unhas? Eu também fiz isso a minha vida toda. E hoje eu vim aqui contar pra você como é que eu parei. Olá, criaturas iluminadas, eu sou o Dani e você está no Daniverso. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como é que eu deixei as minhas unhas crescerem e parei de roer elas. Antes de eu te contar como é que eu consegui me livrar desse vício de uma vida inteira, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Sim, se inscreve por favor, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube, porque tá difícil. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do meu canal não são inscritas. E se vocês não se inscrevem no meu canal, eu não consigo crescer. Apesar de eu estar aqui sempre me empenhando para trazer vídeos com uma ótima qualidade de imagem, de áudio e de conteúdo também, porque é muito importante, eu preciso crescer no YouTube para conseguir realmente me empenhar mais nisso. Principalmente para mim, que traz reviews de lojas e de produtos aqui, é muito complicado de conseguir manter o canal. Então, por favor, se inscreve aí, me ajuda a crescer, eu agradeço muito. Bem, vamos lá então, vou contar pra vocês. Eu roí as minhas unhas assim, durante a minha vida toda. Eu não lembro de nenhum período em que eu não estava roendo elas. Eu vou tentar achar alguma foto minha antiga e colocar aqui pra vocês verem como é que era a situação das minhas unhas. Mas eu roía elas, eram bem curtinhos, aquele padrão de quem rói as unhas. E eu tinha muita vergonha de que as pessoas olhassem para os meus dedos, porque era muito feio. Talvez você esteja se perguntando se eu tomei algum remédio ou alguma coisa do gênero. E não. Eu preciso dizer que a minha jornada para parar de roer as unhas foi mais sobre autoconhecimento do que medicamentos ou coisas do gênero, ou algum tratamento químico nem nada disso. Eu já comentei aqui no canal que algum tempo atrás eu fiz uma terapia de constelação. Se você não sabe o que é, eu recomendo que você dê uma pesquisada. Existem dois tipos, que são as constelações em grupo e as constelações individuais. Eu fiz a constelação individual. Eu até posso um dia trazer a minha consteladora aqui para bater um papo com vocês e explicar melhor como é que funciona. Não é nada mirabolante, não é nada mágico, é uma terapia para que a gente entenda algumas coisas da nossa vida e consiga superar elas. É a maneira mais simples de eu explicar para você como é que funciona uma terapia de constelação. Eu até venho debatendo no meu Instagram há algum tempo como eu não me reconheço com a imagem que eu tinha antes. Se vocês derem uma olhada no meu perfil lá do Instagram, nas fotos mais antigas, vocês vão ver que eu era completamente diferente. Por muito tempo eu fiz tratamento para a barba crescer, por muito tempo eu tentei me tornar um menino mais padrãozinho, e esse foi um dos processos que eu acabei curando na constelação. Por quê? Eu tava tentando construir essa imagem de um menino padrãozinho, não porque eu queria ser assim, mas porque eu achava que seria uma forma de eu ser mais facilmente aceito na sociedade. Então eu tentei me adequar a um padrão de imagem que eu passasse mais despercebido e que a vida fluísse de uma maneira um pouquinho mais fácil. Porque todo mundo que é LGBT ou que convive com LGBT sabe o quão a vida é difícil. Em coisas pequenas, em coisas muito bobas, a gente tem dificuldades muito complicadas em coisas básicas da vida do ser humano. Adequar minha imagem para a imagem de um menino padrão com barba, porque assim, eu fiz tratamentos para minha barba crescer porque eu realmente não tinha absolutamente nada. Hoje eu tenho a mínima coisa com um monte de falha e isso é resultado dos tratamentos que eu fiz. Aí o que é que isso tem a ver com roer as unhas? Bem, eu vou te explicar. Depois da constelação eu entendi uma coisa. Durante toda a minha vida, eu tentei me afastar ao máximo de qualquer coisa que ligasse a minha imagem à imagem feminina. Eu vou explicar aqui no canal uma outra coisa sobre o meu cabelo em um outro vídeo, que eu já tive o cabelo comprido quando eu era criança. E esse é o motivo porque eu tô deixando meu cabelo crescer agora. Mas eu vou contar melhor em outro vídeo porque a história é um pouquinho complexa. Enfim, quando eu era criança, eu já tive essa proximidade com a imagem feminina. E esse foi o motivo pelo qual eu sofri muito na escola. Sofri muito com bullying porque eu tinha o cabelo comprido, já era uma criança viada, eu sempre falo isso. Então isso me fez sofrer muito. Depois desse período da minha vida, durante a adolescência e essa fase da vida adulta, eu me afastei ao máximo de qualquer coisa que me aproximasse de uma imagem considerada feminina. Eu já falei aqui no canal que imagem, como a gente aparenta, ou como o homem e como a mulher aparenta, é uma simples construção social, não é um padrão. Mas é uma maneira que a nossa sociedade construiu para representar esses dois gêneros. Então, basicamente, eu não estou tentando me passar por mulher, eu tentando parecer uma mulher. Eu gosto de make, eu gosto de roupas de um estilo X, e eu não vejo isso como ser uma mulher. Simplesmente eu estou absorvendo na minha imagem coisas que eu gosto. Como eu falei, durante toda a minha vida eu tentei me afastar dessa questão de trazer uma imagem feminina para minha imagem. Por isso que eu sempre busquei
maneiras de fortalecer a minha imagem masculina. Só que isso não era o que eu queria, isso não era a minha essência. Eu queria poder criar, ter liberdade para usar o que eu quisesse, da maneira que eu quisesse, aprender coisas que eu quisesse, como a maquiagem. Logo, com esse bloqueio, que eu não queria trazer nada que parecesse feminino para minha imagem, roer as unhas era uma maneira de não deixar que isso acontecesse, já que unhas longas têm essa característica de parecer feminino, certo? E essa foi assim a minha maior concepção sobre o motivo do porquê eu roí as unhas. É claro que cada pessoa enfrenta isso de uma maneira diferente. Tem meninas que roem as unhas e não é porque elas não querem ser femininas. Mas eu quero explicar para vocês que essa minha situação de fazer a constelação e entender coisas sobre mim e me libertar, principalmente quanto à minha imagem, quanto a colocar a minha essência para fora, me mostrou que eu externamente, fisicamente, fazia muitas coisas para fugir da minha essência. E é por isso que eu tinha essas coisas como roer as unhas, entre várias outras. Já comentei algumas coisas aqui no canal. Foi assim um processo praticamente instantâneo. Foi questão de assim, tipo, de 2 semanas depois da constelação, que eu olhei para os meus dedos, para as minhas unhas e falei, eu sinto muita vergonha que as pessoas olhem para as minhas mãos assim. E aí depois desse processo, depois dessa decisão de tornar isso consciente e entender o porquê que eu fazia isso, eu realmente consegui. Eu fiz a constelação no final de 2019, então eu tô desde o final de 2019 até hoje sem roer minhas unhas. Ela tá super curtinha agora, faz pouco tempo que eu cortei ela, mas eu já fiquei com a unha muito longa. Vou colocar uma imagem aqui pra vocês verem também a diferença de tamanho. E eu realmente não sinto mais vontade nem nada. Moral da história, eu queria falar pra vocês o seguinte. Quando a gente tá impedindo a nossa essência de vir à tona, de realmente mostrar ela pro mundo, a gente começa a ter essas pequenas fugas para não permitir que a nossa essência vaze e que seja exibida. Roer as unhas foi uma maneira que eu encontrei de não permitir que essa essência mais feminina viesse à tona. Mas eu sei que tem várias pessoas que passam por processos diferentes. Talvez você tenha entrado nesse vídeo esperando uma maneira de parar de roer as unhas com algum remédio, com algum processo químico ou alguma coisa assim. E eu preciso te falar, por mais que você não tenha problema com a tua imagem feminina, ou o exemplo que eu usei aqui, provavelmente isso é reflexo de alguma coisa que você está tentando bloquear. Então você precisa entender o que é que está te bloqueando, qual que é o problema que está aí, qual que é o conflito que você tem internamente para conseguir resolver esse problema de roer as unhas. Eu vou reforçar uma coisa aqui. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Eu não estou dizendo que necessariamente o teu ato de roer as unhas possa ser um bloqueio como esse que eu comentei. Mas na grande maioria das vezes é sim um conflito com alguma coisa que a gente está tentando esconder, alguma coisa que a gente não está aceitando sobre si mesmo. Basicamente o que eu queria transmitir para você no vídeo de hoje era isso. Busque entender, busque por autoconhecimento, para você entender coisas sobre a sua vida e o porquê que esses conflitos estão acontecendo. Na grande maioria das vezes, quando a gente consegue entender a origem desses problemas, a gente consegue resolver eles. Hoje existem várias maneiras de você conseguir trabalhar esses conflitos internos, principalmente coisas que aconteceram na nossa infância ao longo da vida, traumas e tudo mais, que bloqueiam a gente. E é por isso que eu falo, não é que você não deve consumir remédios se o teu médico indicou nem nada. Mas na grande maioria das vezes os remédios eu sinto, assim, por experiência própria, que eles anestesiam a gente e não resolvem o problema. A gente precisa compreender o que está acontecendo para conseguir realmente curar essa dor. Vocês sabem que eu sempre gosto de compartilhar algumas experiências que eu tive de vida. Essa questão de parar de roer as unhas foi algo muito importante para mim. Hoje eu amo as minhas unhas e eu sinto que a minha imagem está cada vez ficando mais forte e está cada vez mais alinhada com a minha essência. E eu acho que é maravilhoso transmitir isso para o mundo e fazer com que as outras pessoas também estejam alinhadas à sua própria essência e não ao que os outros querem. Eu vivo falando isso aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Me ajuda a crescer por aqui. Deixa o like também e comenta aqui se você rói as unhas, se você já roeu, se você já parou, como é que funciona esse processo pra você. Se algo do que eu falei aqui hoje fez sentido pra você, comenta aqui, eu quero saber, hein? Você também pode acompanhar meu conteúdo nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. Eu sempre trago coisas muito legais, não só aqui no YouTube, como nas outras redes sociais também. E eu vou deixar mais um vídeo do canal rodando aqui embaixo, em algum cantinho da tela, pra você continuar vendo mais vídeos do canal. Busque por autoconhecimento e até o próximo vídeo.